Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti, e ensinaste em nossas ruas. Emmanuel intitula o seu comentário Comer e Beber. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre 4 posturas que nós podemos adotar diante das revelações divinas, diante das revelações espirituais. Quando nós estamos no mundo, vez ou outra nós somos amparados, nos defrontamos com elementos da revelação divina que nos chegam através de diversas formas. Pode ser através da expressão de religiosidade, pode ser através de um fenômeno específico, alguma coisa que chega que nos mostra que há algo mais na vida, que há algo que transcende a nossa existência material, algo que aponta para uma reflexão mais profunda sobre a nossa essência. E diante dessas situações, nós podemos adotar 4 posturas. Uma postura é aquela de descrédito, descrença, de crítica, de afastamento. E milhões de pessoas hoje, mesmo diante de grandes revelações, diante de grandes contribuições, acabam adotando essa postura. Veem a religiosidade, a espiritualidade, as próprias religiões como sendo simplesmente problemáticas e se afastam de qualquer contato com essa dimensão da nossa vida. Essa é uma postura. A outra postura é a postura daqueles que simplesmente se beneficiam disso. E aqui nós temos um ponto bastante complicado, porque em termos de benefício das revelações espirituais, daquilo que Deus provê a todos os seus filhos, a todas as criaturas, nós podemos encontrar entre os animais aqueles que se beneficiam também. Deus cuida, Deus zela dos animais, eles têm a sua fonte de nutrição, de alimento, instinto que os guia, ou seja, os animais também recebem essas expressões da manifestação divina. Só que eles simplesmente se beneficiam disso. Eles trazem para si, não tem nada de errado com isso, porque eles estão no nível evolutivo em que esse é o papel. O cuidado aí é maior, da mesma forma que nós temos um cuidado maior com uma criança recém-nascida, com cuidados com cercá-la, protegê-la, limpá-la, alimentá-la. E esses espíritos que ainda estão nessa fase da evolução espiritual são cuidados também da mesma forma. Agora, essa postura não é uma postura que se espera de alguém que chegou ao nível de humanidade. Ou seja, não basta a gente simplesmente se beneficiar. Pede-se daqueles que atingiram o ponto da humanidade uma expressão mais profunda e não simplesmente de converter as revelações espirituais em mecanismo para satisfazer os próprios interesses, as próprias paixões de maneira quase egoística. Essa é uma postura que nós devemos tomar muito cuidado com ela. A terceira postura é quando nós nos sensibilizamos. A gente até internaliza aquilo, a gente começa a pensar, começa a refletir, despertam-se dúvidas, questionamentos internos. E esse é um ponto importante, porque esse é o primeiro passo. É aí que nós começamos. Nós não chegaremos à 4ª postura sem que a gente passe por essa. Porque primeiro a gente tem que raciocinar, pensar um pouquinho, analisar aquele fenômeno, aquela informação, aquele contato que nós tivemos. E quando a gente começa a analisar isso, mudar alguma coisa internamente, nós abrimos espaço para a 4ª postura, que é a postura de externalização. E é somente nessa postura de externalização que nós concluímos aquilo que é o propósito da humanidade. Se nós estamos nesse mundo, não viemos aqui simplesmente para sermos beneficiados e nem simplesmente para reter aquele elemento internamente. Nós somos convidados a externalizar isso. Se recebemos uma informação através de uma religião, através de uma proposta de religiosidade, através de alguma vivência, aquilo tem o duplo sentido, nas 2 direções, de sensibilizar o nosso íntimo, mas também que nós possamos nos converter em fonte de transmissão, de multiplicação daquilo que nós recebemos. De qualquer forma, pode ser que diante de uma revelação espiritual, de uma informação, da prática de alguma religião,
nós começamos a refletir sobre a nossa maneira de agir, de pensar, sobre o destino que nos aguarda. Agora, a gente precisa converter isso em atitudes, em posturas perante o semelhante, perante as pessoas que convivem conosco no campo da família, do trabalho, da sociedade de uma forma geral. Ou seja, essas 4 possibilidades, essas 4 posturas estão à disposição de cada uma das criaturas. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque quando a gente se afasta disso, quando a gente nega, nós estamos nos prejudicando, porque nós limitamos a nossa possibilidade tanto de compreensão de uma realidade mais profunda, quanto também do consolo, do esclarecimento quando a gente precisa. Se a gente cede à postura do egoísmo, de preocupar só com os nossos interesses, nós podemos ser surpreendidos mais tarde, mesmo que façamos parte de uma religião, de uma determinada denominação religiosa, mas se tudo aquilo ali nós convertemos simplesmente para o nosso benefício, a gente pode ser surpreendido mais tarde de uma maneira bem complicada, porque vai ser nos pedido, o que fizemos daquilo que nós recebemos, o que nos foi ofertado. A gente precisa refletir, porque esses 2 últimos estágios, a reflexão e a exteriorização, eles representam um grande desafio para cada um de nós, porque nós não viemos nesse mundo simplesmente para permanecer aqui, satisfazendo os nossos interesses, as nossas necessidades, e ao sairmos, tivermos a mesma situação, a mesma condição de quando entramos. Nós viemos aqui para crescer, para progredir, para avançar. E não existe progresso e avanço sem que nós reflitamos, internalizemos, mas que também coloquemos em prática, que nós exteriorizamos também aquilo que nós recebemos do alto. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 26, e nos diz: O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou as portas aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava à mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Uma bela página de Emmanuel que nos ajuda a refletir sobre essas 4 dimensões, 4 posturas que nós podemos ter e nos convida a, de fato, externalizar isso. E o desafio para a gente hoje, a proposta, o convite, é que nós busquemos externalizar aquilo que nós recebemos do alto. Hoje o convite é para que a gente, de fato, construa uma atitude, uma postura perante aqueles que nos cercam, que corrobore as nossas convicções espirituais, seja de qualquer religião. Não importa a religião, o que importa é se nós acreditamos em algo superior, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos em uma essência divina, vamos hoje converter isso em um impulso, em uma maneira de agir, de nos relacionar com as outras pessoas.
para que nós possamos, de fato, construir essa quarta postura que Emmanuel nos convida a ter, a fim de que nós, de fato, estejamos conectados com os ensinos do Evangelho, do Cristo ou de qualquer outra expressão religiosa que você tenha, mas que hoje nós convertamos isso em ações concretas, em exteriorização que reflitam aquilo que nós trazemos dentro da alma. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!